Olá, bom dia. Sou Joseph Madeira, presidente da CIPA, para enfrentar e superar este momento de desafio que estamos vivenciando. E hoje o nosso convidado ele é muito especial. É o Dr. Léo Azevedo, que já está conosco aqui. Dr. Léo, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Joseph, gratidão pelo convite, né, de estar aqui compartilhando conhecimento, compartilhando aquilo que nós temos implementado em empresas, no setor de serviço, de comércio, no setor de indústria, concernente aí a questão do coronavírus, que tanto tem impactado aí, não só na saúde, mas na economia e na vida das pessoas. Minha gratidão também a Febracis Palmas, na pessoa do seu diretor, o Newton, que também fez parte desse elo, né, para nos apresentar e estarmos aqui hoje. Muito obrigado. Perfeito. Também agradeço ao nosso diretor Newton, grande colaborador, e quero dizer aos nossos amigos que já estão conosco, agradecer a cada um deles, e dizer que o doutor Leonardo é especialista na área de direito empresarial, que é a nossa área. São 21 anos de experiência. Ele é sócio fundador do escritório Azevedo e Advogados Associados, com perícia em reestruturação societária, contratual e tributária. Portanto, conhece muito da nossa área empresarial, especialmente dessa área tributária, que, a meu ver, é o que mais se aplica para nós nesse momento em que precisamos de estar atentos para que possamos usufruir dessas possibilidades criadas nessas medidas provisórias estabelecidas pelo presidente da República. Ele é consultor de grandes grupos empresariais, é membro da Comissão de Direito Empresarial da OAB Ceará e sócio-diretor da Advocacia Expert, onde ele atua como professor naquilo que mais nos interessa saber. Muito acionado esses dias. Então a gente começa por aquilo que o senhor já está dominando bem, aquilo que os empresários mais buscam o senhor. Nos dê um panorama geral de quais aquelas principais angústias que o empresário tem levado até o senhor e que orientações já consolidada o senhor tem. Então, perfeito. Primeiramente, as empresas elas têm decidido dois grandes grupos de atuação. Tá? O primeiro na área trabalhista, e aí envolve questões internas também, como na área tributária, né? Medidas na área financeira da empresa, medidas na área tributária e medidas na área trabalhista. Essas medidas elas são de ordem interna da empresa. Então, nós separamos em dois segmentos. Uma atuação efetiva interna do empresário, cuidando dos seus colaboradores, e aí diferimento de tributos e na parte de financiamento da folha de pagamento, que é uma medida financeira que os empresários têm adotado. E do ponto de vista externo, nós temos aí negociação com fornecedores, prestadores de serviços. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, ouvindo muito bem, está ótimo. E da área externa é repactuação contratual civil geral, com prestadores de serviços, fornecedores, e aí entra também a parte de locação, né, que é um ponto bem afetado. Tá? Então, esses são os dois grandes cenários macros, interno e externo. E se quiser que eu faça alguma abordagem em um desses cenários, a gente pode aprofundar eles. Né? Então, as medidas são de duas ordens, interna e externa à empresa, e nós podemos estar aqui aprofundando cada um desses temas que melhor convier aqui para a audiência da CIPA. Né? Perfeito. Nós vamos começar pela trabalhista, né? Quer dizer, vem aquela dor da folha salarial, as vendas despencaram, e aí o empresário precisa recorrer, se valer daquelas medidas provisórias que flexibilizaram essa relação, né, nesse momento. Que orientação o senhor tem para que o empresário possa melhor aproveitar essas medidas provisórias voltadas para a área trabalhista? Maravilha. Os empresários, de maneira prática, tá? Porque a medida provisória ela é mais técnica, então eu vou evitar aqui o juridiquês, para que
realmente a gente possa fluir aqui na nossa comunicação. Então, o empresário ele tem separado os seus colaboradores em dois grupos. O primeiro grupo é aquele grupo que não está podendo desempenhar suas atribuições funcionais. Ou seja, houve uma determinação do governo estadual, não é? Tocantins não foi diferente, existe a quarentena, existe restrição de funcionamento da indústria, do comércio e do serviço. E aí, esses colaboradores que não podem desempenhar suas atribuições, nós estamos orientando a realização da suspensão do contrato de trabalho por 30 chegando até 60 dias. Se optarem em proceder dessa forma, se quiser que eu aprofunde, eu já entro aí na questão... Pode aprofundar. E aí eu termino aí o tema da suspensão. A grosso modo, a suspensão ela precisa ser comunicada com 2 dias de antecedência para o colaborador, e esse colaborador precisa assinar, junto com o empregador, um acordo individual de trabalho, regendo a suspensão, o prazo de suspensão, e não só assinar, mas é importante remeter esse acordo para o Ministério da Economia, para fins de processamento dos pagamentos correspondentes a 100% ou 70% do seguro-desemprego, e também para o sindicato da categoria profissional, seja para homologar via acordo coletivo de trabalho ou apenas para fins informativos, conforme o caso. Esse é o caso de suspensão. Correto. E férias, o senhor mencionou férias, uma opção é assim, porque o empresário ele deu 30 dias de férias para o trabalhador, que tinha um período aquisitivo vencido, deu. Quando venceu esses 30 dias, vamos imaginar que aquele segmento empresarial ainda não pode abrir as portas. E aí o trabalhador ele não tem mais férias vencidas. Mesmo assim, o empresário pode repetir as férias para ele? Então, nós temos a possibilidade, foi uma excelente colocação, Joseph, nós temos a possibilidade de antecipação das férias. Ou seja, concessão de férias é quando o colaborador já passou aqueles 12 meses do período aquisitivo e ele tem por direito usufruir das férias. Mas nós podemos também antecipar férias, ou seja, se ele tem 6 meses de trabalho, por exemplo, você pode antecipar a integralidade das férias ou parcialmente, sendo um período não podendo ser inferior a 15 dias e nem inferior a 5 dias de férias. Ou seja, pode usar esse instrumento da antecipação de férias, que inclusive ele está na MP 927, que é de 22 de março desse ano. Então, a maioria dos empresários foi a primeira medida que adotaram, porque não tinha ainda a possibilidade de suspensão. Quando saiu a MP 927, então todo mundo já viu lá quem é que pode tirar férias, que não está trabalhando, e colocou todos de férias. Como nós já estamos encerrando o mês de abril, esses colaboradores de março que saíram de férias já retornaram. Então, a opção seria realmente, se ele não está trabalhando, se ele está naquele grupo de que não pode desempenhar suas funções, seria o caso de suspender o contrato de trabalho. E tem mais uma questão com relação à suspensão do contrato de trabalho. Não existe na suspensão obrigatoriedade de pagamento dos encargos sociais. Ou seja, a ideia do governo federal, em todas as suas medidas, Joseph, é de preservar o caixa da empresa. E a segunda é preservar emprego. E aí, finalizando a questão da suspensão como uma questão importante para o empresário pensar em quanto tempo vai dar de suspensão para o colaborador, é porque ele tem direito a uma estabilidade no emprego. Ou seja, se a suspensão for de 30 dias, ele tem direito a mais 30 dias. Se for de 60, ele tem direito a mais 60 dias de estabilidade. Tem que pensar nisso porque, se no final da suspensão o empresário não vislumbrar que ele vai precisar dessa mão de obra, ele tem que repensar o tempo necessário para a suspensão, para ele não ficar com um encargo trabalhista, enfim, ficar com um empregado do qual ele não vai precisar. É uma questão estratégica. Perfeito. Aproveitar para cumprimentar vários amigos que estão se conectando conosco agora, o Erismar, o Rafael, a minha amiga Leda, o Renê, o Túlio Pereira, o Carlos Oliveira. Eu vi ali o meu amigo, a Lucivane Brito, companheiro do Grupo Jorima, o Edmundo Martins, também um grande abraço, e todos elogiando os seus esclarecimentos. Estou vendo que o senhor está sendo muito prático, né? E aí está falando a sua vasta experiência na área
do direito empresarial. E voltando para essa questão prática, o senhor diria que essas regras, elas podem ser simplesmente aplicadas para todas as empresas ou tem um segmento que vale a pena o empresário estudar qual a melhor forma de usufruir dessas possibilidades disponíveis? Então, não existe, dentro das regras trabalhistas atuais pelas MPs do governo federal, não existe uma setorização, a não ser a MP 948, que trata quem trabalha com eventos, ou seja, setor de turismo e setor de cultura. Nós tivemos uma MP, Joseph, exclusiva para esses dois setores. Ou seja, quem comprou evento, quem comprou serviços nesses dois setores, de turismo e cultura, tiveram um regramento específico através de uma medida provisória. E nesses casos, para regrar o quê? Regrar a postergação dos eventos que foram cancelados em razão da pandemia do Covid-19, repactuação de utilização daqueles tickets adquiridos pelo consumidor em outros produtos e até mesmo a rescisão, sendo que a rescisão ela só pode operacionalizar a devolução de valores depois de 1 ano do encerramento da pandemia. Ou seja, veio para proteger esses dois setores que foram massivamente atingidos. E aí tem os outros setores que são correlacionados, a exemplo de setores de eventos com grandes cursos, que também movimentam aí, são similares até mesmo à cultura, que não estão no setor da cultura, mas que estão ingressando na justiça, buscando uma declaração do judiciário para que essa MP também seja extensiva, porque as condições são muito similares, né? Há exemplo aí de empresas que trabalham trazendo grandes personalidades nacionais e internacionais, que tecnicamente não está dentro do setor da cultura, está mais para o setor da educação, né? São cursos e treinamentos, mas que realmente se assemelham bastante. E aí a solução é negociar primeiramente com o consumidor, essa é a melhor opção, primeiramente, e caso realmente não tenha êxito nisso, é buscar o judiciário para que se aplique essa MP para esses setores. Bacana. Cumprimentando também aqui os nossos amigos da Associação Comercial de Igurupi e outros presidentes de associação que estão conosco, a Vanusa Costa, gerente-geral do Grupo Jorima, a Leila, da Feira da Beleza, o Matheus Costa, enfim, todos os nossos amigos. E eu estou fazendo as perguntas aqui para o doutor Leonardo, enquanto vocês não fazem as suas. Estou aguardando que vocês façam para que a gente possa compartilhar e aproveitar bem essa primorosa experiência do doutor Leonardo Azevedo, que tem 25 anos de experiência na área de direito empresarial, é sócio fundador do escritório Azevedo Advogados Associados, é especialista na reestruturação societária, contratual e tributária. E vamos falar de tributos agora, doutor Leonardo. Nessa área de tributos, qual a orientação geral, quais as demandas que mais têm chegado até o senhor? Então, eu vou passar rapidamente aqui nas demandas tributárias, porque o governo federal realmente cedeu bastante. Inicialmente veio o diferimento do Simples Nacional, para aqueles que são optantes pelo Simples, que tinham vencimento agora em abril e vai vencer maio e junho, foi diferido para outubro, novembro e dezembro de 2020. Ou seja, deu um fôlego aí para as empresas optantes pelo Simples. E aquelas do lucro presumido e lucro real, a despeito do ministro Paulo Guedes ter dito reiteradamente que não tinha como diferir, porque precisa fazer caixa, precisa manter o caixa recebendo, né, o caixa do governo federal recebendo seus tributos, mas houve o diferimento também no caso aí do PIS/COFINS para optantes aí de tributos federais que não são no caso do Simples, né? E aí entra lucro presumido, entra lucro real. E aí a grande guerra do empresariado é diferir também o IRPJ e a contribuição social sobre o lucro líquido, os quais têm apuração trimestral, ou seja, o primeiro trimestre venceu agora em abril, né? Tá na parte da arrecadação, e a apuração, o período de apuração foi o primeiro trimestre, ou seja, janeiro, fevereiro e março, que boa parte dele estava fora do coronavírus. Então, essa foi uma razão do governo federal não ter procedido ao diferimento desses dois tributos federais. Tivemos também parcelamento do FGTS,
com vencimento em abril, maio e junho, com parcelamento de 6 vezes a partir de julho desse ano, ou seja, todas essas medidas, Joseph, é para preservar o caixa da empresa, buscando realmente que o empresário tenha um fôlego, tenha um suspiro. Porque nós sabemos que as empresas, a exceção das grandes, que não são o volume do empresariado brasileiro, elas não têm aquela programação de fluxo de caixa, reserva de investimento, que a gente sabe aquelas orientações todas, né, da turma da administração, de controladoria, mas é difícil, né? No Brasil, o empresário, às vezes, tem essa dificuldade de poupar. E aí chegou o momento de separar aqueles que vêm se programando efetivamente, que vêm conseguindo separar recursos para investimentos ou para eventualidades, como é o caso agora, daqueles que não conseguiram, ao longo do tempo, alguma reserva. E aí o governo, pensando nisso, olhando para esse lado da economia, ele resolveu poupar aí os empresários e diferir boa parte dos tributos. O INSS, ele dessas empresas, do regime presumido e real, também não foi prorrogado, é isso? Foi. A cota patronal foi prorrogada também, o INSS, e é importante você tocar nesse assunto, Joseph, porque no INSS que a empresa paga, nós temos doações. Tem a cota patronal, que é a cota que o empresário paga sobre a folha de pagamento e é devido ao INSS. E tem o que ele retém do seu colaborador, do segurado. Por que é importante fazer essa distinção? Porque você que é empresário, você não pode deixar de repassar a parte devida para a Previdência que você reteve do colaborador, sob pena de responder crime de apropriação indébita previdenciária, lá previsto no Código Penal, artigo 168, a linha A. Né? Então, você fica passivo até de responder um processo criminal. E a Receita Federal, quando apura isso, verifica isso, ela não dá a oportunidade ao contribuinte de corrigir essa questão. Ele simplesmente remete a informação para o Ministério Público Federal para abrir investigação criminal. Claro que a legislação de crime contra a ordem tributária, e aí é uma crítica que eu sempre faço, Joseph, é que, diferente dos demais crimes, você paga a conta, você se torna aí inimputável, ou seja, não tem condenação para aquele que deve para o fisco, no caso desse, e se ele paga a dívida, ele fica isento da pena criminal. Mas ninguém quer sofrer um processo criminal, até porque aí tem outros custos, honorário de advogado para se defender, então fica aqui o meu alerta. Perfeito. Então, esse ponto é bom esclarecer. Então, mensalmente, a empresa ela tem o valor aqui total que ela tem que recolher para o INSS, uma parte é dela e outra parte é aquela que ela reteve do salário do trabalhador. O que foi permitido, a prorrogação aqui, foi aquela que é a parte do CNPJ da empresa. Aquela do trabalhador, ele precisa fazer no prazo, até porque não é do caixa dele, é o que saiu lá do salário do trabalhador. É isso, doutor Leonardo? É exatamente isso. Foi diferido somente o INSS sobre a folha de pagamento. Perfeito. Ok. Então, o benefício foi mais amplo para as empresas que são do Simples Nacional, correto? Correto. E para as outras, só foi atingido, vamos só repetir, PIS, COFINS. PIS, COFINS e INSS. Sobre a folha, perfeito. Sobre a folha. Ok. Perfeito. Então, chega mais colegas se conectando conosco, a Érica Diniz, o Edu, o Rafael Teixeira e o Nélio Borges. Eu estou fazendo as perguntas aqui para o doutor Leonardo, algumas chegando, nós vamos aqui estar formulando. Doutor Leonardo, como que o senhor tem enfatizado bastante essa questão, esse foco de se preservar o caixa da empresa? Por outro lado, e aí olhando estratégia empresarial, vamos supor que o empresário está com uma certa, não vou chamar de folga, vamos supor que ele esteja confortável para pagar o seu tributo. E aí ele tem essa possibilidade de postergar. Lembrando que lá na frente ele vai ter aquela do mês corrente, normal, e mais essa que ficou para trás.
Se ele tiver relativamente confortável, o senhor recomendaria que ele pagasse para que lá na frente ele estivesse bem mais tranquilo? Não, porque ele pode pegar esse recurso, já que ele está confortável, ele pode aplicar esse dinheiro, e aí tem que ter cuidado com o que vai aplicar, né? Porque as bolsas estão muito voláteis, rentabilizar esse dinheiro e ter um ganho financeiro sobre isso ao longo de 5 meses, 6, 7 meses. Tá? Eu não recomendo por conta disso. A medida do governo de diferente é para ajudar principalmente aquele que não tem. Entretanto, a conta vai chegar. A conta vai chegar. E aquele que tem, investe esse dinheiro, rentabilize esse dinheiro e mais na frente você pode utilizar. E isso é o que os nossos clientes têm feito. Inclusive, os nossos clientes, Joseph, que têm recursos, que estão bem financeiramente, estão com seu caixa ok, estão inclusive financiando a folha de pagamento. Que aí nós temos uma medida provisória específica para financiamento da folha de pagamento, onde o empresário pode financiar pelos próximos 2 meses a sua folha de pagamento, considerando algumas regrinhas lá da MP, que falam lá de limitações do salário do colaborador, que é até 2 salários mínimos, mas ele pode financiar 100% dessa folha, em que ele vai ter 6 meses de carência para pagar, parcelar em 36 vezes esses 2 meses de financiamento da folha, a uma taxa que até então eu desconhecia no mercado e inovadora por parte do governo, que é 3,75% ao ano. É ao ano, não é ao mês, é ao ano. Então, assim, até quem tem caixa pensa em aproveitar essa oportunidade, esses ganchos que o governo está dando para realmente preservar o seu caixa e realmente ter condições de passar mais tempo sem precisar mexer no seu fluxo. Ou seja, ele continua preservado por mais tempo, caso a crise realmente se alastre por mais meses, né? Que ninguém sabe o dia de amanhã. Estamos num mundo de incertezas, né? O coronavírus tinha o pico previsto para começo de abril, era agora final de abril, é agora meados de maio. Enfim, ninguém sabe quando é que vai ser esse pico. Estado onde de expansão do coronavírus. Certo. Perfeito. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse financiamento da folha. Primeiro, existe um limite de faturamento? As empresas faturam até quantos milhões? Entre 360 mil e 10 milhões de reais. Essa é a regra, né? Entretanto, ele veio aí a afastar a possibilidade de financiamento da folha daqueles que são grandes, mas também precisam. Então, havendo uma justificativa plausível, tá, do empresário, tanto aquele que é um microempreendedor, aquele que está abaixo do faturamento de 360 mil reais por ano de faturamento, e aquele que é grande, que faturou em 2019 mais de 10 milhões de reais. Ou seja, isso aí, a meu sentir, fere um princípio constitucional da isonomia, da equidade. Eles trataram as pessoas, no caso, pessoas jurídicas, que estão na mesma situação, eles trataram de forma diferente. Isso fere o princípio. Como assim, doutor Léo? Trataram as pessoas que estão na mesma situação de forma diferente. Porque todos estão sujeitos à mesma pandemia, à mesma crise. Não tem ninguém sendo afetado menos ou mais. Tá? Talvez o setor aí tenha alguns setores privilegiados, mas assim, ninguém olha para essa parte que eu acho que não é o caso. Mas todos estão sujeitos às mesmas consequências da pandemia. Todos estão proibidos de funcionar, aqueles que não são essenciais, enfim. Então, é possível sim buscar na justiça uma tutela jurídica para que essa MP, que trata do financiamento da folha, que é uma medida do governo federal, ela seja extensiva para esses 2 grupos de empresários que não estão acobertados, os que faturaram mais de 10 milhões e os que faturaram menos de 3,6 milhões, ou 360 mil. O que é importante nesse caso é comprovar a necessidade de financiar a folha, ou seja, o empresário precisa de caixa. Esse é o princípio por qual está por trás a promulgação dessas MPs. É preservar a empresa. Então, e preservar o emprego, que é o segundo grande ponto. E a preservação do emprego ela é nítida, porque o empregado, Joseph, vai ter direito a 2 meses, 60 dias de estabilidade no emprego após o recebimento
pelos empregados, né, no caso pela empresa, do financiamento da folha. Vou dar aqui um exemplo. Se você financiou a folha do mês de abril, você tem até o quinto dia útil para pagar essa folha. Se você financiou, você não vai receber esse dinheiro, mas os teus colaboradores vão receber esse dinheiro diretamente na conta deles. O dinheiro não transita pela empresa, mas o financiamento foi feito. E aí vem a segunda rodada do financiamento, que é a folha de maio, com pagamento em junho. Quando houver esse pagamento de junho, que é o segundo mês de financiamento da folha, o colaborador que está nesse grupo de empregados que teve a sua folha financiada, ele terá 60 dias de estabilidade. Ou seja, a medida veio para preservar emprego e preservar o caixa das empresas. Então, se a medida veio para isso, por que ele excluir aqueles que faturaram até 360 mil e aqueles que faturaram acima de 10 milhões de reais em 2019? Então, eu penso que cabe sim, se tiver justificativa, necessidade e tem uma chance grande de êxito se buscar a justiça. Ainda mais um pontinho sobre esse financiamento da folha. Talvez em algum ponto o senhor mencionou o financiamento integral, mas me parece que no caso do trabalhador que ganha 5 mil reais, o financiamento é só do valor correspondente a 2 salários mínimos, é isso? Como é que é esse detalhe? Tá, perfeito. Excelente colocação. Quando eu falei do financiamento integral, é considerando aí os 2 salários mínimos. Se ele ganha 5 mil reais, se a remuneração dele é 5 mil reais, e ele está trabalhando, está operacionalizando tudo direitinho, então nós temos aí a 3 mil reais de obrigação do empresário e 2 mil reais vai para o financiamento da folha. Perfeito, bem esclarecido. Mais amigos conectando conosco, o Diego Almeida, o Márcio, a Roberta, o Matheus Mancini, grande cantor, abraço para você, meu querido Matheus, a Sara Mourão, o Tiago e o Adriano. E todos mandando pergunta, boa parte delas eu estou fazendo aqui para o senhor. Deixa eu ver essa próxima que eu tenho aqui, está aqui do lado. Então, outro dia nós estivemos aqui com o professor Alivínio Almeida, ele é economista e também especialista em gestão empresarial, como o senhor também o é. E aí ele estava falando sobre a importância do empresário ter o orçamento para ele se organizar para os próximos meses. Quer dizer, como que o senhor também tem lidado com essa questão? Eu sei que a sua área é jurídica, mas pela vivência com o empresário, o senhor se preocupa com essa saúde aqui jurídica e com as outras, financeiro, orçamento, essa questão. Como que que orientação o senhor tem, uma ponte entre o jurídico aqui e essa realidade orçamentária, olhando para quando dezembro chegar, os próximos 6 meses? Então, eu tenho algumas considerações a fazer, uma parte delas eu até já mencionei, a questão aí do empresariado do Brasil, de uma maneira geral, está mudando a cultura, né? Estão buscando conhecimento, estão buscando assessorias e consultorias técnicas especializadas. Então, eu vejo isso de maneira recorrente, esse crescimento. Né? O nosso escritório ele atende o Brasil inteiro de maneira online, através de ferramentas de tecnologia. Então, isso já tem alguns anos que nós operacionalizamos isso no escritório, quebramos a fronteira das paredes do escritório. E, nesse contexto, nós temos visto as empresas realmente se preocupando com a formação de caixa, fluxo de caixa, fundo de reserva para investimento. Aqueles que pouparam, ok, eu já dei aqui a minha manifestação. E os horizontes para frente? Nós não sabemos e fica difícil de mensurar, Joseph, e aí a audiência que está nos ouvindo aqui, uma questão muito clara, que os governos estadual, né, dos estados e o governo federal, eles não estão adotando uma linha de posicionamento uniforme. Tudo bem que é difícil ter uma aglomeração 100%, está todo mundo junto ali no mesmo propósito. Mas eu não vejo esse alinhamento de conformidade, e isso atrapalha o empresário. E aí eu tenho um exemplo muito claro. Aqui no estado do Ceará, o governador Camilo Santana tem trabalhado muito, séria, tem realmente se empenhado bastante aí no combate ao coronavírus, mas ele vinha adiando de semana a semana, até que passou a adiar a cada 15 dias.
Como é que se programa diante da situação dessa? Não tem condições do empresário se programar. E aqui as grandes lideranças e forças que geram economia, né, a CDL, FIEC e demais instituições, né, que também tem aí em Tocantins, eles se mobilizaram e se juntaram e chegaram junto, como a gente fala aqui no Ceará, né, chegaram junto do governador e montaram uma força-tarefa. O governador criou uma comissão para ouvir o empresariado, para ver como é que seria esse retorno das atividades. E isso tudo tem uma ligação direta com a pergunta, que é a questão da economia, a questão da geração de caixa programada para o futuro. Então, assim, hoje nós não temos uma luz no fim do túnel acerca disso, nós não temos essa luz ainda, porque nós não sabemos o dia de retorno. Entretanto, eu tenho defendido, Joseph, eu não sei se é o seu entendimento acerca disso, mas eu tenho defendido o retorno urgente de diversas categorias que precisam retornar às suas atividades, que precisam gerar renda, que precisam manter os empregos, que precisam realmente faturar para poder pagar seus tributos e o governo poder manter aqueles que estão, tratar daqueles que estão doentes, tratar de infraestrutura e a vida seguir. Claro que é uma doença muito grave, né? O índice de letalidade, a rapidez de letalidade é muito elevada, mas existem equipamentos de segurança, existem meios de proteger para que parte do setor, não é todo, já comece a voltar. O meu desejo era que tivesse voltado agora, essa última semana de abril, mas infelizmente a previsão é só 5 de maio, mas assim, eu sinto que vai para a quinzena de maio, não vai voltar agora a próxima semana, dia 5, não. Esse é o meu sentimento, eu acompanho de perto, estou junto, tem pessoas que estão junto lá do governo do estado e a gente fica observando o movimento para tomar as decisões mais acertadas. Agora, programar a caixa esse ano é delicado e as empresas têm se reinventado para poder funcionar de maneira primária, de maneira elementar, mas para ver se subsiste aí nesse período. Eu tenho uma pergunta aqui, bem linkada com o que o senhor acabou de dizer. Ele diz assim, o cenário mudou e, na minha opinião, na opinião desse amigo que está conectado conosco, na opinião dele, algumas estratégias precisam ser monitoradas, que é o que o senhor acabou de dizer. E isso aqui eu quero linkar com a próxima pergunta. Nós já estamos se aproximando aqui do final e o senhor, além do advogado que está conversando conosco, o senhor também é um empreendedor pelo que faz, pelo que busca e também empresário. O senhor tem um escritório, está à frente do escritório. Eu queria que o senhor me dissesse assim, quais as 3 medidas que o senhor tomou na sua empresa, no seu escritório e que o senhor recomendaria para o empresário que está nos assistindo agora? Maravilha. Primeiro reveja o seu planejamento 2020. Aquilo que você planejou em 2019, geralmente as empresas fazem no final do ano, mês de novembro, aquilo que você planejou em 2019 para 2020, você tem que rever urgentemente. Se reposicionar. Nessa revisão do planejamento está incluso o reposicionamento da tua atividade, daquilo que você faz. Na minha área, qual foi o meu reposicionamento? Eu acelerei o lançamento dos cursos digitais. Ou seja, eu venho com uma startup, uma forma de tecnologia, de cursos jurídicos para advogados, empresários, contadores. Esse é o nosso foco. E estamos acelerando o lançamento, né? Próxima semana tem o lançamento aí para ensinar as pessoas a fazer a sua declaração de imposto de renda, a recuperar tributos, enfim, vai ter bastante curso. Então, primeiro rever o planejamento e se reposicionar. Então, eu separei uma parte do tempo para refazer o planejamento e já comecei a agir no reposicionamento. Ou seja, criei produtos para esse momento específico. Ontem eu estava no escritório gravando o 2º módulo do curso Como Advogar na Crise, que é justamente esse conteúdo que nós estamos tratando aqui, para ensinar o advogado a se posicionar, ir atrás de clientes, oferecer serviços, todos esses itens que nós conversamos aqui hoje, Joseph, precisam de um advogado para redigir o acordo individual de trabalho, para suspender contrato de trabalho, para reduzir jornada, reduzir salário, para antecipar férias, antecipar feriado, banco de horas, teletrabalho. Então,
é esse posicionamento que precisa o empresário entender, que ele precisa se reposicionar de uma maneira diferente, fazendo aquilo que ele já fazia de uma maneira diferente, ou fazendo algo novo, ou seja, ele utilizando a capacidade dele para gerar novos negócios, né? Aí ele tem que repensar no trabalho dele. Essa é a primeira medida. Eu prossigo ou você quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Prossiga. A segunda medida foi o teletrabalho. Tá? Já eu respondo o que está na tela aí. A segunda medida foi o teletrabalho. Dia 17 de março, Joseph, chegaram os 3 primeiros casos constatados de coronavírus aqui no Ceará. No mesmo dia à noite, eram 9 casos. No mesmo dia, eu entrei em contato com a equipe e fizemos a transição para o teletrabalho em 24 horas. No dia 18, todos estavam em suas casas, em teletrabalho, trabalhando normalmente. E isso foi possível por conta da tecnologia que nós utilizamos no escritório. Ou seja, isso aí foi fácil. E para quem não utiliza, corra atrás, existe muita tecnologia. Se eu sou um escritório de advocacia, o meu nicho é segmentar. Eu uso 13 plataformas de tecnologia para poder atender os meus clientes, desenvolver a minha atividade de gestão interna, inclusive. Então, isso me possibilitou agir mais rápido. Mas se você não tem isso, busque isso, o mercado fornece. Tá? O importante é você gerar renda, gerar caixa, faturar nesse período. Tá? E uma pergunta que eu me faço todo dia, Joseph, é o que é que eu tenho que fazer hoje para surfar essa onda do coronavírus? Porque para muitos é uma crise, é um tsunami, é um problema gigantesco. Para outros pode ser uma grande oportunidade, não de se dar bem em cima de ninguém, não é isso. É uma grande oportunidade de licitamente, honestamente, de maneira íntegra, fazer novos negócios, enfim, você deslanchar na sua carreira, deslanchar no seu negócio e deslanchar na sua empresa. Vale a pena repensar essa situação. A terceira questão é se conecte com as pessoas certas. Esteja conectado. Eu tive aí 10 dias de lives consecutivas, trazendo conhecimento, me conectando com pessoas. E aí, porque me conectei com o Newton, agora eu me conectei com o Joseph. E aí a nossa rede de relacionamento vai se expandindo, os negócios vão acontecendo. Por conta disso, Joseph, mais pessoas souberam daquilo que eu faço, dos problemas que eu resolvo, da implantação societária, de hold patrimonial, de blindagem do patrimônio dos sócios e das empresas. Então, se expandiu aquilo que eu faço. Nesse ponto da conexão, você precisa saber o que é que você faz de maneira extraordinária. Você que é empresário, o que é que você pode fazer? Qual é o grande problema? Qual é a grande dor do teu público que você resolve? E procure divulgar isso, se reposicionando, se conectando com pessoas e revendo o teu planejamento. Nossa, você foi extremamente feliz, né, ao responder a essa pergunta. Conseguiu consubstanciar tudo aquilo que a gente buscava com essa live. Fechamos assim com chave de ouro. Muito bom mesmo essas colocações. O senhor viu que tinha uma pergunta na tela, que o senhor em algum ponto imagino que tenha respondido, mas só para... Ele perguntou se lá na sua empresa o senhor tinha feito algum desligamento, como tinha feito com a folha, que é a grande dor, né, o grande calo que dói imediatamente no empresário. O senhor respondeu... Eu peço desculpas eu não ter respondido, né, porque realmente eu estava aqui em conexão com o Joseph, eu não li a pergunta para não interferir no raciocínio aqui. Mas, claro. Respondendo à pergunta, nós estamos em fase de contratação no escritório. Nós estamos contratando advogados, estamos contratando estagiários, estamos contratando... suspendemos só a pessoa de marketing, porque fizemos uma parceria com uma grande empresa de marketing para lançamento de infoprodutos. Mas, enfim, na Folha, para nós não mudou em nada em relação à contratação. Entretanto, o meu setor ele foi também atingido. Nós temos clientes em São Paulo, Joseph, na área de eventos, que tiveram 100% dos seus eventos cancelados. Ou seja, faturamento zero e ainda com pedidos, né, são milhares de pessoas que compraram seus produtos e tem pedidos de pessoas pedindo devolução de valores. Ou seja, faturamento zero com pedido de devolução de dinheiro, ou seja, ficou negativo. E aí, nesse contexto, esses e outros clientes, eu sou parceiro, estou junto.
E eu sou empresário, eu entendo. Esses clientes, nós tivemos diferimento de honorários, ou seja, nós tivemos aí repactuação contratual, jogando honorários mais para frente. Tivemos várias formas de repactuar isso. Isso impactou nosso caixa inicialmente? Não, o nosso caixa não. Mas impactou o nosso faturamento do mês. Em razão disso, chamei todo o time para a reunião e compartilhei a situação. Olha, vamos ter que repactuar a folha, que é respondendo aí a pergunta da nossa audiência. O que você fez com a sua folha? Eu repactuei em 25% e abro isso aqui com tranquilidade, porque trato de forma transparente e honesta com todo o time. O nosso impacto foi maior do que isso para o mês de abril. Mês de maio, a coisa já tende aí, espero, a melhorar, a retomar, enfim. Mas ninguém sabe, em época de Covid, tudo é corona, né? Então nós não sabemos o dia de amanhã como é que vai ser. Legal. Então, chegamos ao final, queremos cumprimentar aqui a Laete, a Júlia, o Edis Pereira, meu amigo Mike da Planalto Assessoria. E uma reflexão ao final. Hoje eu participei agora há pouco no quartel do Comando Geral da Polícia Militar. A Associação Comercial, a CIPA, está participando de uma campanha chamada Força Tarefa, em que nós arrecadamos recursos para contribuir com essas ações de combate ao coronavírus. No início adquirimos equipamentos, EPIs, para as unidades de saúde, que lá no início estavam não equipadas adequadamente. À medida que o tempo foi passando, os órgãos de poder se estruturaram. Então agora a gente partiu para novas ações, cestas básicas inclusive. E hoje, especialmente, nós estivemos no quartel do Comando Geral, entregando ali máscaras e equipamentos para cuidar das viaturas, né, para dar suporte para os nossos bravos homens da nossa polícia militar que estão na linha de frente. E ali o comandante, ao usar a palavra, ele dimensionou aquilo que todos nós percebemos, que nós estamos diante de um novo amanhã, né, de um momento de transição, em que tudo indica que as coisas não serão mais como eram antes. E daí a importância do empresário se adaptar, como você mesmo já me disse, o que tem buscado. É hora de você se reinventar, é hora de você buscar novas ferramentas, novas conexões. Então é fundamental que a gente não pare, né? Temos que cuidar da saúde, temos que cuidar aqui da saúde da empresa, da rotina, mas temos que principalmente estar conectado de maneira que quando essa tempestade passar, nós estejamos não só tenhamos sobrevivido a ela, mas que estejamos mais fortes. E para isso é fundamental seguir essas orientações que o senhor também nos passou aqui nessa manhã. Não é isso, doutor Leonardo? É isso, querido, é isso. Tem que não só se reinventar, mas tem que agir rápido. Quem agir mais rápido realmente vai conseguir o que eu chamo aqui no Ceará, né? Nós temos o privilégio de ter praia, então a gente faz sempre uma metáfora com a praia, de surfar a onda, né? De ver esse movimento aí e realmente aproveitar ele da melhor forma possível. Porque a parte ruim nós já sabemos qual é. Qual é a parte boa da história que nós podemos reescrever daqui para frente? O dia de amanhã ele é incerto, ok. Mas o que é que você está construindo hoje dentro de um planejamento que tem que ser flexível para os próximos 6 meses? Esse é o meu convite para você, de repensar, deixar flexível o seu planejamento do restante do ano, mas agir. Porque agir, você pode até errar, mas você fez algo diferente do que você vinha fazendo. Né? Fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente é loucura, né? Como dizia o Einstein. Então, meu convite a você é realmente se reinventar e agir rápido. Maravilha. Então, chegamos ao final. Eu queria agradecer pela sua generosidade, queria parabenizá-lo pelo grande profissional que o senhor mostrou rapidamente, né? O tanto que conhece, por esse grau de contribuição que o senhor tem tido, né, durante esses dias, nessas lives que o senhor tem participado. Foi muito importante para nós, para a CIPA, para os nossos associados, para os nossos amigos que estiveram conosco aqui, contar com essas suas preciosas orientações. Muitíssimo obrigado e que Deus, na sua suprema e infinita bondade, possa lhe retribuir. Amém, querido, amém. Deus, ele é misericordioso e que ele realmente tenha misericórdia da nossa nação,
do mundo inteiro, né, que está passando por essa pandemia, e que esse seja um tempo de nós nos unirmos mais a Ele, em primeiro lugar, de buscarmos a sua presença, porque tem que buscar a Deus enquanto se pode achá-lo, né? Então, esse é tempo de buscar a Deus, porque na dificuldade as pessoas terminam se voltando mais, e também, né, aproveitar essa quarentena. Fique com Deus, muitíssimo obrigado e até uma Gratidão. próxima. Gratidão, queridos. Obrigado. 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 Gratidão, queridos.